A nossa conferência chama-se Posicionadas e nesta tarde, antes de qualquer coisa, eu quero falar um bocadinho sobre o que é realmente posicionamento. A palavra do tema é posicionadas e posicionamento significa colocar-se numa posição determinada, tomada de posição, atitude. Então hoje, e tudo aquilo que nós vamos fazer nesta conferência é crer que Deus nos está a posicionar, ou seja, a colocar-nos numa posição correta, determinada, ajudar-nos a tomar uma posição, uma atitude que nos leve à vitória. Amém? E nesta conferência, aquilo que eu quero partilhar com as irmãs nesta tarde é sobre realmente uma mulher cuja sua história está descrita na palavra de Deus. E esta mulher, ela tomou uma posição. Diga comigo, atitude, posicionamento. E esta história é a história de uma mulher cujo nome não está na Bíblia. Fala desta mulher, mas nem sequer diz o nome dela. E sendo assim, e porque a sua história podia ser de qualquer uma de nós, eu creio que nesta tarde nós podemos colocar lá o nosso nome. Quantas creem que a palavra de Deus é para si? Então vamos colocar o nosso nome na história desta mulher. E vamos estudar, apreciar a postura, a tomada de posição, a atitude, ou seja, o posicionamento desta mulher face às circunstâncias que se apresentaram na sua vida. Então, se eu der um título a esta lição, a esta mensagem que vou partilhar com vocês, é realmente 10 segredos da mulher posicionada à luz da história da mulher sunamita. Quantos já ouviram falar da mulher sunamita? Então diga assim comigo, 10 segredos da mulher posicionada. Quantas aqui querem sair posicionadas para aquilo que Deus tem para a sua vida? E quantas gostam de segredos? Então diga comigo, 10 segredos. E para isso eu queria que nós abríssemos a nossa Bíblia em 2 de Reis, capítulo 4 e versículo 8. E como as irmãs já sabem, e eu gosto muito de viajar nas histórias da Bíblia, eu vou ler toda a passagem que vamos apreciar hoje, estudar hoje. Vamos ler tudo para dar base bíblica, amém? E depois então vamos explorar um pouco a história da sunamita, pode ser? Então, 2 de Reis, capítulo 4 e versículo 8. Diz assim, certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica, que o convidou para comer. Depois disso, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Disse ela ao seu marido, vejo que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe um pequeno quarto no terraço e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Quando ele vier a nós, ali repousará. Certo dia chegou Eliseu, recolheu-se àquele quarto e deitou-se. Disse ele ao seu moço Geazi, chama a sunamita. Chamando a ele, ela se apresentou perante o profeta. Disse Eliseu a Geazi, diz-lhe, tu nos tens tratado com todo o cuidado. Agora, o que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? Ela respondeu, eu habito no meio do meu povo. Vamos começar aqui então a conhecer melhor esta mulher. Quem era a mulher sunamita? Ela é sunamita porque ela é natural de Sunem, como vimos logo ali. Eliseu foi a Sunem. A palavra Sunem significa declive, porque esta cidade estava localizada numa elevação de terras a 5 quilómetros ao norte do vale de Jezreel. Rodeada por catos e pomares, logo à sua frente estava o Monte Carmelo, onde Elias lutou contra os 400 profetas de Baal. Sunem tinha um solo fértil que favorecia o crescimento dos grãos, proporcionando grandes colheitas. Sunem era uma cidade próspera e a sunamita era uma mulher rica, de influência. Deixe-me dar-lhe aqui um pouco de base. Então, ela chama-se sunamita, dizemos que ela é mulher sunamita porque ela vive em Sunem. E Sunem era uma terra próspera. Era uma terra onde facilmente os grãos cresciam. Era uma terra com um solo fértil. A Bíblia diz que a sunamita, e em várias traduções diz que a sunamita era uma mulher rica, que
que foi a tradução que nós lemos. Também diz que ela era uma mulher de influência. Então diga assim comigo: eu sou uma mulher de influência. Diz que ela era uma mulher que vivia então nesta terra de Sunem. E veja, o profeta Eliseu, ele saía frequentemente da sua casa em Samaria e percorria, veja, cerca de 56 quilómetros para chegar ao Monte Carmelo, onde ele se dedicava à oração, à busca e à orientação de Deus. Então Eliseu e Geazi, para chegarem ao Monte Carmelo, que tinha cerca de 525 metros de altura, sempre passavam por Sunem. Eu queria pedir que vocês pudessem pôr aquela imagem de Sunem. Eu quis trazer esta imagem para vocês entrarem lá naquele lugar. Claro que esta é uma foto mais recente, não é? A sunamita não tirou fotos, não tinha telemóvel. mas há esta imagem. E então aqui é como se nós estivéssemos em Sunem a ver o Monte Carmelo. Ok? Ali é o Monte Carmelo e nós estamos em Sunem. Somos essa mulher sunamita, não é? E estamos a ver o Monte Carmelo. E então, vemos aqui na Bíblia que esta mulher, ela via Eliseu e Geazi percorrerem cerca de, que eu disse, 56 quilómetros para eles chegarem de Samaria ao Monte Carmelo. E eles passavam por Sunem. No versículo 8 que nós lemos, diz que certo dia Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica que o convidou para comer. É interessante, sabe, porque certamente a sunamita, ela há muito tempo que observava o profeta. Ela via aquele homem de Deus percorrendo o caminho a pé, subindo o Monte Carmelo em busca da presença de Deus. Depois ele voltava para a sua terra em Samaria e vemos que a sunamita viu isto frequentemente. Então, quero dizer-lhe que a sunamita viu algo que todos naquela cidade podiam ter visto. É que a sunamita não era a única que vivia em Sunem. Toda a gente podia ter visto que aquele homem de Deus, ele percorria aqueles quilómetros até ao Monte Carmelo para buscar a presença de Deus. Qualquer um deles podia ter facilmente oferecido alimento e abrigo para um homem que estava ao serviço de Deus em benefício de toda a nação. E a Bíblia diz que depois daquele primeiro convite, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Eu quero dizer-lhe o que eu penso que a sunamita pensou. A sunamita a cada dia conhece melhor o profeta, verdade? A cada viagem, a cada momento que o recebe na sua casa. E eu entendo que aquela sunamita deve ter pensado: se a visita do profeta na minha casa é abençoada, como é que será se o profeta tiver aqui morada? Como é que será se nós somos abençoados a cada vez que o profeta vem à nossa casa? Como será se ele fizer aqui morada? Então eu quero dar-lhe o primeiro segredo de uma mulher posicionada. Ela reconhece a presença de Deus. Eu vou dizer de novo, se você neste dia você quer sair daqui posicionada, a primeira coisa que tem que perceber é que nós temos que ser mulheres que percebem a presença de Deus. Aquela mulher sunamita percebeu que ali estava a presença de Deus. Então sabe, ela não deseja só a visita, ela deseja a habitação de Deus na sua vida. Ela não queria só ser visitada, ela queria que Deus morasse na casa dela. Eu quero perguntar-te, mulher, tu queres ser visitada por Deus ou queres que Ele more em ti? É que é muito diferente tu conhecer Jesus de visita. Veja, quando falamos do profeta, nós estamos a falar da presença de Deus. E o interessante é ver o que é que nós queremos como mulheres. Ser visitadas uma e outra vez, num evento, numa reunião de domingo, ou nós queremos a presença, a morada de Deus dentro de nós? Quantos desejam essa morada? Sabe, Deus muitas vezes passa na nossa vida, assim como o profeta passava por Sunem, mas nós não lhe preparamos morada. Quero perguntar-lhe quantas vezes Deus já passou por si e você não preparou um lugar para o receber. Quantas vezes você já ouviu Deus falar consigo, mas você não preparou o lugar dentro de si para poder cumprir aquilo que Deus tem para a sua vida? Quantas vezes você ouve, vai à igreja hoje e amanhã e agora está aqui,
mas verdadeiramente nunca preparou um lugar para que Deus se sentisse à vontade na sua vida. A sunamita entendeu que ela necessitava da presença de Deus na sua casa. Então, uma mulher posicionada, ela tem discernimento para ver. Diga aí alguma mulher virtuosa ao seu lado. Mulher posicionada, ela tem discernimento, ela vê. Sabe, a Bíblia fala que com uma mulher louca ninguém quer viver. Diz que com uma mulher iracunda é melhor fugir dela. Aquela mulher que está sempre é como um gotejar contínuo. Ninguém quer viver com essa mulher. Mas a mulher posicionada por Deus, ela consegue ver. Ela tem discernimento para perceber a presença de Deus. Aquela mulher, visita após visita, percebeu: este é um homem de Deus. Eu quero dizer-te, tu tens que entender a presença de Deus. Tu tens que reconhecer a presença de Deus. Tu tens que amar a presença de Deus. Tu tens que desejar que a presença de Deus esteja continuamente na tua vida. Eu quero perguntar-te, mulher virtuosa, nesta tarde, qual é o teu desejo? Diga comigo, a presença de Deus. Então, ela tem uma ideia. Quantas mulheres têm uma ideia? Não, digam, sejam verdadeiras. As mulheres têm muitas ideias. Podem levantar os 2 braços, podem levantar os pés, podem levantar o que vocês quiserem, porque mulher, ela tem ideias. Verdade ou não? Esta mulher teve uma ideia. Ela disse ao seu marido, no versículo 9: eu vejo, diga comigo, eu vejo que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Então ela tem uma ideia e diz: façamos-lhe um pequeno quarto no terraço e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Quando ele vier a nós, ele repousará ali. Então veja, a sunamita põe a sua casa, os seus bens à disposição de Deus. Ela entende que hospedar o profeta é hospedar a presença de Deus. Entenda que quando falamos do profeta, falamos da presença de Deus. E hoje eu trouxe aqui um quarto. Quero agradecer a quem trouxe tanta mobília para o meu quarto. Nós temos a cama, a mesa, a cadeira e o candeeiro. Em algumas versões diz lamparina, candeeiro, mas entendemos, verdade? Eu quero que nós, além de estarmos em Sunem, podermos ser a sunamita, ainda podemos entrar no quarto do Eliseu. Pode ser? Então a mulher sunamita é sábia. Diga comigo, sábia. Eu vou dar-lhes muitas dicas hoje como mulheres, pode ser? Eu acho muito interessante esta mulher sunamita porque ela tem um marido. Quantas têm marido? Ei, que braços tão baixinhos, sejam um bocadinho mais. Eu tenho marido, estou muito feliz por isso, vamos. Temos marido e sunamita tem marido. E ela tem uma ideia, mas diga comigo, ela é sábia. Porque ela falou com o marido sobre construir um quarto. Diga assim comigo, ela falou com o marido para fazer esse quarto, porque ela não toma decisões sozinha. Agora vocês dizem, ao caso eram, agora dizem, oi. Ela não faz nada que dê mau testemunho, diga amém. Ela consulta o seu marido para fazerem aquele quarto. Então eu acho que hoje nós temos aqui a presença de Deus. O quarto, amém? O quarto foi mobilado com o essencial para que Eliseu pudesse hospedar-se ali. Tinha cama, mesa, cadeira e candeeiro. E vamos entender que cada elemento do quarto de Eliseu tem um significado para a nossa vida. Ela coloca a cama, e cama significa descanso. Diga comigo, descanso. A cama é um lugar de repouso. Quando nós temos Deus na nossa vida, quando Ele não é apenas uma visita, mas uma permanência dentro de nós, nós aprendemos a descansar. Sabe, esta cama é ideal para nós, verdade? Precisamos mesmo de descansar. Quantas mulheres precisam de descansar? E sabe, nós precisamos de descansar. Fisicamente falando, era o lugar onde Eliseu dormia, mas significa que nós podemos descansar em Deus. O Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Omnipotente, à sombra
do Onipotente descansará. Então, se nós vivemos na presença de Deus, nós descansamos. Eu estou a ver poucas mulheres descansadas nesta tarde. Diga, na presença de Deus, eu posso descansar. E eu creio que uma mulher sabe o quão difícil é descansar. Fisicamente, mentalmente, nós estamos sempre a trabalhar, verdade? De acordo com as tarefas que nós temos na vida, com os papéis que nós desempenhamos como mulheres, como mães, como esposas, trabalhadoras, cuidadoras, sempre temos um motivo de preocupação, sempre temos um motivo para não descansar totalmente. Sim ou não? Mas a Bíblia mostra-nos que essa não deve ser a atitude de uma mulher virtuosa. Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansadas e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele disse: tomem sobre vós o meu jugo que é suave, o meu fardo que é leve. Jesus prometeu aliviar as nossas cargas. Jesus disse-nos como é que nós temos que fazer. Vinde a mim. Jesus hoje está a dizer-te a ti, mulher, vem a mim. Tu que estás cansada, oprimida, sobrecarregada, com tarefas, com cargas, com posições, com problemas, com circunstâncias. Vem a mim, diz Jesus, e eu te aliviarei. Você pode dizer: Jesus, alivia as minhas cargas. Há um convite para nós deixarmos as cargas diante de Deus. E sabe, há mulheres que vivem com cargas. Há mulheres que vivem com desesperos, com sobrecargas, com medos, com acusações, com culpas. Mas o convite de Jesus é para irmos a Ele e deixar diante dEle as nossas cargas. Porque Ele promete que nos dá alívio. Porque Ele promete que aliviará toda a carga pesada sobre a nossa vida. Muitas mulheres, elas estão cansadas, sobrecarregadas, tanto peso, tanta culpa. A maternidade, por exemplo, é uma culpa constante. Alguém pode dizer que é verdade? Será que fiz bem? Será que fiz mal? O que é que eu estou a falhar? Porquê é que ele é assim? Porquê é que ela é assado? Mas porquê é que ela disse isto? Mas será que eu estou a falhar? Será que não estou? A vida traz-nos culpas, sim ou não? Mas Jesus, Ele disse: venham a mim, mulheres, venham a mim, minhas filhas, porque eu vou aliviar toda a vossa carga. Sabe, irmã, isto não é um versículo apenas, é um convite para si, é um convite para mim. Então, o segundo segredo da mulher posicionada é que ela sabe descansar. Diga comigo, a mulher posicionada, ela sabe descansar. Depois nós temos a mesa no quarto de Eliseu. E mesa é lugar de comunhão, verdade? É lugar de alimento. Mas também é o lugar onde se tomam decisões e fazem-se projetos. Simbolicamente significa que não só nós temos que nos alimentar do pão da vida que é Jesus, como também faz referência ao lugar onde escrevemos os nossos sonhos, as nossas visões, os nossos projetos. Eu quero dizer, não faça projetos fora da presença de Deus. Não sonhe fora da presença de Deus. Porque quando você sai da presença de Deus, Ele diz: eu não tenho nada a ver com isso. Sabe porquê que muitas coisas às vezes falham na nossa vida? Porque nós não pedimos conselho ao Deus Todo-Poderoso. Porque nós vamos cheias de nós mesmas, das nossas próprias capacidades, dos nossos próprios planos. Mas se nós não deixamos esses planos na presença de Deus, se não os escrevemos dentro da presença de Deus, dentro do quarto da presença de Deus, quando não usamos a mesa para dizer: Deus, eis aqui os meus planos, os meus projetos. A Bíblia diz que o coração do homem faz planos, mas é o Senhor que nos guia os passos. A mesa é lugar de comunhão.
É o lugar onde realmente nós temos que nos alimentar do pão da vida, mas também é o lugar em que entregamos tudo na presença de Deus. Eu quero dizer-lhe, os nossos sonhos, as nossas ideias, os nossos projetos, eles têm que ser realizados à sombra do Omnipotente, à sombra do Deus Todo-Poderoso. Porque quando a vossa vida, a sua vida, a minha vida, os meus planos estão entregues e nós podemos entregar tudo isso na presença de Deus, então tudo dará certo. Diga a alguém que está ao seu lado: não trabalhes por ti mesma, pelos teus próprios sonhos, pelos teus próprios projetos. Fá-los no ambiente da presença de Deus. Então, quer saber o terceiro segredo da mulher virtuosa e posicionada? É que ela alimenta-se de Deus e entrega-lhe os seus sonhos. Você está pronta para fazer isso nesta tarde? Na sua vida? Entregar os seus sonhos àquele que realmente pode cumprir todas as coisas. Amém? Depois no quarto, nós temos o candeeiro. O candeeiro significa luz, verdade? Servia para Eliseu ter luz no seu quarto. Mas candeeiro também nos lembra que Jesus é a luz do mundo. Que a sua palavra é a lâmpada para os nossos pés, que ilumina os nossos caminhos e que nós precisamos continuamente do Espírito Santo, sem nunca deixar que a chama do Espírito Santo, do amor de Deus em nós, se apague. Sabe, as pressões da vida, os problemas diários podem querer apagar a chama do seu coração, mas eu quero dizer nesta tarde, a chama do Espírito Santo, do amor de Deus por si e para com Ele, nunca pode apagar. Não deixe que apague essa chama dentro do seu coração. Nunca deixe que a chama do amor de Deus se apague em seu coração. Porque quando isso acontece, simplesmente nós ficamos em trevas, porque a luz se apaga. Estão cá, irmãs? Sabe, uma mulher posicionada, ela entende que mais do que qualquer coisa, mais do que alguém neste mundo, ela precisa do Espírito Santo. Eu sei que diante de mim tenho mulheres, jovens, e eu quero dizer-te, muitas jovens estão a correr atrás de tanta coisa, em busca de aceitação, em busca de cumprir os seus próprios objetivos, em busca de serem amadas, quando tudo o que tu precisas é a presença do Espírito Santo. Tudo o que tu precisas é essa chama viva dentro do teu coração, que te consome por dentro, que te deixa cada vez mais apaixonada, que te deixa cada vez mais ligada à comunhão com o Espírito Santo. Diga assim comigo: o que eu preciso é do Espírito Santo. E sabe uma coisa, a sunamita entendeu que não lhe bastava a visita, ela queria a presença contínua de Deus em sua casa. Nós estamos num evento, verdade? Uma conferência. Não deixe que a chama se apague. Não deixe que seja apenas uma visita, mas transforme isso numa presença contínua do Espírito Santo. Quantos podem dizer: eu não quero apenas uma visita, eu quero a presença contínua do Espírito Santo? Sabe, uma mulher posicionada reconhece que a lâmpada do amor, da presença do Espírito Santo na sua vida, nunca se pode apagar. Eu quero perguntar: quantas mulheres têm essa chama acesa em seu coração? Quantas mulheres podem dizer: eu quero que essa chama cada vez cresça mais, que haja luz em minha vida, que retira toda a treva, toda a mentira do diabo? Sabe porquê que muitas mulheres estão debaixo de mentiras? Porque elas não têm a luz da verdade, da verdadeira revelação do alto sobre quem elas são. E por isso vivem debaixo de mentiras, por isso vivem debaixo de engano, por isso vivem debaixo de acusação, porque a luz do Espírito Santo não está nelas, para que elas possam conhecer a sua verdadeira identidade. Além da cama e da mesa, o quarto do Eliseu tinha também uma cadeira. E cadeira significa lugar de autoridade. Era o lugar onde Eliseu se sentava à mesa e significa algo também muito importante.
A Bíblia diz que nós já estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Eu quero perguntar-lhe nesta tarde, onde é que você está sentada? Qual é o assento da sua vida? Sabe porquê? Porque onde estamos sentadas diz muito sobre a nossa vida. Há mulheres que não se sentam no lugar da justiça de Cristo, mas elas estão sentadas no lugar da murmuração, na roda dos escarnecedores, da luxúria, do medo, da insegurança. Mas em Cristo, diga comigo, em Cristo, eu já fui assentada num lugar de autoridade, nos lugares celestiais. Então nesta tarde tome posse daquilo que Cristo já alcançou para si. Decida em que cadeira se vai sentar e derrube todas as cadeiras que fazem com que você fique presa à religião, presa ao pecado, presa à imaginação. Mas aquilo que você pode dizer é: eu quero sentar-me na cadeira da autoridade que Jesus já conquistou para mim. Saia do lugar da murmuração. Saia do lugar do erro. Saia do lugar da mentira. Diga amém. Diga: eu quero sair desse lugar para sentar-me no lugar de autoridade que Cristo já alcançou para mim. Eu sei que estas coisas custam, irmãs, mas são tão maravilhosas. Sabe, uma mulher posicionada, ela sabe onde está sentada. Eu quero dizer, não deixe mais que o inimigo atente. Não deixe mais que o inimigo acuse. Não deixe mais que o inimigo roube o seu propósito e os planos que Deus tem para si. Saiba quem você é, uma filha de Deus, amada, posicionada para ser nesta terra aquilo que Ele já determinou para a sua vida. Eu quero dizer-lhe, você não está nesta terra para ser aquilo que os outros pensam de si, mas você está aqui para fazer aquilo que Deus já determinou, mesmo antes de você nascer. Aquilo que você vai fazer e quem você vai ser. A Bíblia diz que os nossos dias foram escritos quando nenhum deles ainda havia. Você consegue entrar, você consegue perceber nesta tarde o quão maravilhoso é o amor de Deus por cada uma de nós? Já estava determinado, já estavam escritos todos os dias da nossa vida. Nós só precisamos de conhecer o propósito de Deus para nós e caminhar segundo a sua presença. Uma mulher posicionada, ela sabe onde está sentada. E nós lemos do 8 ao 11, um pouco mais, mas nós vamos ler a partir do 12. E diz assim: disse ele ao seu moço Geazi: chama a sunamita. Chamando a ele, ela se apresentou perante o profeta e disse Eliseu a Geazi: diz-lhe, tu nos tens tratado com todo o cuidado, agora o que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E ela respondeu: eu habito no meio do meu povo. Nós vemos que a partir do versículo 12 temos um momento em que Eliseu deseja retribuir a hospedagem da sunamita. E quando Geazi lhe pergunta se há algo que pode fazer por ela, ela responde: eu habito no meio do meu povo. É uma forma dela dizer: eu não preciso de nada. A Bíblia diz que ela era rica, ela era uma mulher de influência, ela estava bem, ela era generosa, verdade? Ela era hospitaleira, ela discernia a presença de Deus. Ela estava a dizer: eu não preciso de nada. E a sua resposta demonstra também o seu coração. Ela era uma mulher que valorizava a vida, o amor, a família. Ela não estava preocupada em adquirir bens, porque o próprio Eliseu diz: queres que eu fale sobre ti ao rei, ao chefe do exército? Queres que eu fale de ti a alguém de influência, alguma coisa que tu precises? E ela disse: eu não preciso de nada. Mas agora diga assim comigo: a seguir a isto vem a bomba. Queres saber a bomba? Diz assim o versículo 14: então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Disse Geazi: ora, ela não tem filho e o seu marido é velho. Então disse Eliseu: chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. Disse Eliseu: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Respondeu ela: não, meu senhor, homem de Deus, não iludas a tua serva. Eu quero prender a sua atenção a este momento. Sabe, há um segredo no coração desta mulher. Um sonho esquecido,
um sonho relegado ao passado. Geazi informa Eliseu que ela não tinha filhos. E a única informação que nós recebemos deste homem, do marido, é o quê? Que ele é velho. Sabe, é das poucas vezes, é rara vez que na Bíblia se atribui a esterilidade ao homem. Porque a única coisa que diz é que ele é velho. Na Bíblia, no Antigo Testamento, nós sabemos que uma mulher que não podia ter filhos, ela era mal vista na sociedade. Verdade? Porquê? Porque a ideia era passar a linhagem, não é? Passar a herança, o homem continuar a fazer descendência. E a própria lei determinava que a mulher, não podendo dar filhos, dava-lhe oportunidade ao homem de deixar essa mulher para ir para outra mulher que desse filhos. Incrível, não é? Mas a Bíblia diz que esta mulher, diga comigo, era fiel a este homem. A Bíblia diz que ele era velho, já não podia ter filhos. Mas eu quero perguntar, será que este era um desejo e um sonho dela ou não? Diga bem alto, sim. Era um sonho desta mulher. Eu quero dizer-lhe mais. Aqui vemos uma mulher que não tem filhos e a resposta que ela dá a Eliseu, quando ela diz: não, meu senhor, homem de Deus, não me iludas. Não iludas a tua serva. Sabe, a Bíblia diz que a esperança retardada, diz em Provérbios 13:12, que a esperança retardada faz o coração ficar doente. Esta atitude da mulher sunamita representa aquelas mulheres que esperam há muito tempo por algo, mas que não acontece. E sabe, quando isso acontece, não é que a mulher deixe de desejar, ela simplesmente bloqueia a expectativa de receber essa coisa. Uau, eu sei que estou a falar aqui de coisas assim fortes, mas eu vou dizer-lhe mais uma vez isto. Aquela mulher, a mulher sunamita, ela tinha um desejo em seu coração, sim ou não? Ela tinha um sonho, ela queria um filho. Só que o tempo passou, diga comigo, o tempo passou. Diga bem alto, o tempo passou e não aconteceu. Quando o profeta de Deus diz-lhe: o que é que eu posso fazer por ti? Ela já nem pede aquilo que ela acha que nunca vai conseguir. Porque a dor é tanta desta mulher, já passou tanto tempo, que ela já nem sequer pede, porque ela acha que isso nunca vai acontecer. Eu quero perguntar-lhe, há alguma impossibilidade na sua vida? Há algum sonho que você deixou para trás porque acha que nunca se vai cumprir? Esta mulher sunamita, ela tinha um sonho, ela tinha um desejo, mas ela bloqueou a expectativa de receber. Eu vou dar-lhe algum exemplo. Por exemplo, uma mulher que sempre desejou casar, mas vê os anos a passarem, começa a chegar aos 30, aos 40, nada acontece. Então, ela não deixa de desejar, ela deixa de falar sobre o assunto. Estamos aqui entre mulheres, verdade? Ela não deixa de desejar, ela simplesmente deixa de falar sobre o assunto. Porquê? Porque ela não quer mais falsas expectativas. Esta mulher sunamita diz: por favor, homem de Deus, não me iludas. Esta mulher sunamita está a dizer: por favor, não me des falsas esperanças. Por favor, não me digas uma coisa que eu já sei que não vai acontecer. Eu não sei se você está aqui nesta tarde com alguma impossibilidade, mas esta mulher sunamita estava assim, com um sonho que ela levou para o passado, já não quer pensar mais nele, bloqueia a expectativa de receber, começa a pensar noutras coisas, que é para já não pensar mais neste sonho. E quando o homem de Deus lhe pergunta: o que é que tu precisas? Ela diz: eu não preciso de nada. Mas agora diga assim comigo: mas Deus conhece o mais íntimo do meu coração. Você pode pôr a mão no seu coração e dizer: meu Deus, o que está cá dentro, que ninguém conhece, Deus conhece. E Deus conhecia esta mulher. Também acontece, por exemplo, com filhos. Quando uma mulher deseja ter filhos, ou qualquer outro sonho que ela tem na vida e está adiado por algum motivo, a pessoa começa quase a querer esquecer
que há essa necessidade na sua vida. E temos uma mulher sunamita exatamente nesta posição. A sunamita tem um sonho, mas ela já nem o considera. Então Eliseu chama. Eu quero dizer-lhe, nesta tarde Deus está a chamar por si. Eu creio que Deus está a chamar por si nesta tarde. Nós não dissemos no início que esta mulher sunamita podia ter o nosso nome? Já está arrependida de lá ter posto o nome? Deus chamou, o profeta chamou aquela mulher. E a resposta dela é: por favor, não me des falsas esperanças. Não iludas a tua serva. Até há traduções que dizem: não mintas à tua serva. A sunamita aprendeu com o tempo a bloquear as suas expectativas. Eu não sei se isso já aconteceu consigo. Bloquear expectativas. Quase que obrigar-se a si mesma a não pensar mais naquilo que você tanto desejava. Mas eu quero dizer-lhe uma coisa muito importante, é que diante de Deus nós não precisamos de bloquear as nossas expectativas. Diante de Deus tudo cai, diante de Deus tudo aparece, diante de Deus não há nada que nós possamos esconder, porque Ele conhece o mais profundo, Ele conhece o íntimo do seu ser, Ele conhece exatamente aquilo que você está a clamar, que você deseja, que você quer, que você ama. Ele conhece. Então aquela mulher, sabe, exatamente igual àquela mulher, muitas mulheres guardam os seus desejos, os seus segredos, as suas amarguras, os seus traumas, por anos no seu coração, bloqueando a expectativa de que algo será diferente. Talvez você tenha tido um passado complicado. Talvez você tenha saído de um casamento destroçada. Talvez você tenha sofrido violência. Não sei o que sucedeu com a sua vida, mas eu quero dizer-lhe, diante de Deus não há bloqueio nas suas expectativas. Diante de Deus tudo põe-se a nu. Diante de Deus você pode buscá-lo a Ele, entregar as suas cargas e pedir: Pai, Tu és meu Pai, eu quero clamar por Ti nesta tarde. Podes sarar meu coração. Eu creio que Deus está aqui nesta tarde, exatamente fazendo isto, sarando corações, sarando feridas. Sabe, diante de Deus, tudo cai por terra, porque há muitas mulheres que não querem permitir-se a elas mesmas acreditar. Muitas pensam: eu nem quero voltar a sonhar, pela dor, pela espera, pelo trauma. Mas eu quero dizer, quando Deus faz morada em nós, Ele vem não só para ressuscitar os nossos sonhos, mas Ele vem para curar, vem para libertar, vem para transformar e vem para posicioná-la, para dar-lhe um novo lugar, dar-lhe uma nova posição, para que você cumpra e alcance tudo o que Deus já desenhou para a sua vida. Você pode aplaudir a Jesus por isso hoje? Você pode crer de todo o seu coração. Eu quero dizer, há aqui pessoas que têm as suas expectativas bloqueadas. Há pessoas que nem querem ouvir esta mensagem porque dizem: não, eu não quero pensar, eu não quero sonhar. Mas eu quero dizer-te, Deus está aqui para te curar. Deus está aqui para te libertar. Então observa que ela não fez tudo aquilo que o profeta Eliseu. Entenda, ela não construiu este quarto para obter alguma coisa de Deus. Mas o facto de ela ter construído este quarto permitiu alcançar a bênção de Deus. Eu vou dizer de novo, não é que nós construamos ou queiramos a presença de Deus para alcançar alguma coisa, mas o facto de você ter a presença de Deus na sua vida faz com que você alcance aquilo que Deus já sonhou para si. É ao contrário. Eu não vou a Deus porque eu preciso dele, ou que Ele faça alguma coisa. Não proporciono isso. Eu vou buscar a Deus porque eu quero. Não, o facto de eu buscar a Deus é que faz com que Ele me abençoe. E foi assim com esta mulher. No versículo 17, depois dela dizer: não mintas, não iludas, diz assim: a mulher, porém, engravidou. Diga comigo: engravidou. Deu à luz o seu sonho.
Deu à luz aquele segredo escondido em seu coração. Porque quando Deus entra em tua vida, Ele vai trazer à luz os teus sonhos, vai ressuscitá-los, vai dar-lhes vida e vai dizer: eu sou teu Pai, eu sou teu Deus, sou eu que cuido de ti, sou eu que te levo àquilo que tu desejas. E aí esta mulher, diz a Bíblia, que engravidou, deu à luz um filho no tempo determinado, no ano seguinte, como Eliseu lhe tinha dito. Diga: uau! O sonho dela se realizou. Depois do sonho realizado, chegaram outras provas à sua vida. Diga: mais provas. Você já teve provas? E mais provas. E uma prova a seguir a outra prova. E um problema a seguir a outro. Já tiveram? Pergunte a alguém: já tiveste problema sobre problema? Circunstância sobre circunstância? Parecia que estava tudo bem e de repente, ups, outro problema? Já aconteceu contigo? Uau, eu acho que não aconteceu muito com estas mulheres maravilhosas que estão aqui nesta tarde. Mas aconteceu sim ou não? Preparadas, depois do sonho realizado, outras provas começaram a chegar à sua vida. Eis que um dia o seu filho está a trabalhar nos campos com o pai e tem uma dor de cabeça, que fala voltar para casa e ter com a mãe. Diz assim o versículo 18: tendo o filho crescido, certo dia saiu a ter com o seu pai, que estava com os ceifeiros, e disse a seu pai: ai a minha cabeça, ai a minha cabeça. Disse o pai dele a um moço: leva-o para a sua mãe. Ele o pegou e o levou para a sua mãe. O menino esteve no colo dela até o meio-dia e então morreu. O sonho que Deus deu à luz agora morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Veja, o menino esteve no colo dela até ao meio-dia e então morreu. Eu quero perguntar-lhe: algum sonho seu já morreu? Algum plano seu já morreu? Algum desejo seu já morreu? A sunamita vai para o quarto do profeta e deixa o seu menino onde? Quero que vocês me digam onde. No candeeiro, na mesa, na cama. O que significa cama? Descanso. Você consegue pôr aquilo que você não entende, que você não compreende, no descanso de Deus? Você pode colocar no descanso de Deus essa coisa que o incomoda, esse problema que você não consegue alcançar a solução, essa enfermidade que dizem que é para a morte. Você consegue colocá-la no descanso de Deus? Foi aí que esta mulher o colocou. Primeiro, no lugar da presença, e na cama, no lugar do descanso. Ela decidiu descansar em Deus, confiar em Deus, que foi Deus quem lhe deu aquele sonho, foi Deus quem lhe deu aquele filho. Então Deus era poderoso para ressuscitar aquilo que estava morto. Sabe, sexto segredo desta mulher posicionada: ela sabe onde colocar os seus problemas. Sabe onde é que aquela mulher colocou os seus problemas? Primeiramente, onde é que colocou primeiro? Diz que aquela criança esteve nos joelhos da sua mãe até que morreu. Sabe onde é que você tem que colocar os seus problemas? Nos joelhos da oração. Sabe onde é que você tem que colocar os seus problemas? No descanso da presença de Deus. Aquela mulher posicionada, ela sabe colocar os seus problemas no lugar certo, nos joelhos e na presença de Deus. Ela pede ao seu marido então que prepare os servos e os jumentos e vai ao encontro do profeta. Veja, o menino morre, ela coloca na presença de Deus, coloca na cama do Eliseu. Então diz o versículo 22, chamou o seu marido e disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra até o homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado? Disse ela: não se preocupe. Então ela selou a jumenta e disse ao seu moço: vai depressa, não para no caminhar, senão quando eu mandar. Partiu ela e veio encontrar o homem de Deus no Monte Carmelo. Vendo-a, o homem de Deus de longe disse a Geazi, seu moço: olha, aí está a sunamita. Corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com o teu marido? Vai bem com o teu filho? Respondeu ela: vai bem. Diga lá bem comigo: tudo vai bem.
tudo vai bem. Diga bem alto, tudo vai bem. Sabe, eu quero dizer, não decrete morte enquanto Deus ainda falar vida. Às vezes coisas que para nós já estão encerradas. Você já disse, assunto encerrado, não penso mais nisto, não quero mais isto, não abro mais o meu coração, não creio, não quero mais nada. Se Deus ainda não disse para parar, não para de crer. Porque talvez Deus esteja a dizer, calma, ainda não é o tempo, eu estou a trabalhar contigo, eu estou a expandir a tua vida, firma as tuas estacas, algo novo está a chegar à tua vida, ainda não é tempo de deixares de sonhar, mulher, ainda não é tempo de deixares de crer, porque Deus ainda diz, caminha, eu estou a preparar algo novo e poderoso para a tua vida. Esta mulher impressiona-me. Ela diz, tudo vai bem, tudo vai bem. Às vezes eu pergunto, está tudo bem? E alguém diz, tudo vai bem. Eu, esse tudo vai bem é igual à mulher da Sunamita que tinha o marido morto, o filho morto em casa. Esse tudo vai bem, deixa aí um. Mas diga comigo, tudo vai bem. Tudo vai bem. Olha uma mulher posicionada. Tudo vai bem, porque eu creio no meu Deus Todo-Poderoso. Aquele que me deu este filho, Ele vai ressuscitar o meu sonho. Até porque ela diz assim, não fui eu que te pedi, foste tu que me deste. Vamos continuar? Eu tenho uma coisa também que eu tenho tempo. O tempo é uma coisa que eu amo. Diga comigo, eu amo o tempo. Então, sabe, o Salmo 23 também diz assim, eu quero dizer-lhe isto, porque isto foi Deus que falou ao meu coração há uns anos atrás. O Salmo 23 diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Sabe, nós lemos às vezes este Salmo quase uma cantilena. Não é? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me fazem vezes para... Mas eu quero convidá-la a que você leia a palavra com todo o seu coração. E diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Sabe, nós só sabemos o que é um vale da sombra da morte quando passamos por ele. Eu posso dizer-lhe que eu desconhecia que existia um vale da sombra da morte, até que realmente eu passei por ele. E aí eu percebi, não é apenas um versículo. O salmista diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Sabe, o vale da sombra da morte existe. E nós só sentimos os seus efeitos quando passamos por ele. Às vezes nós lemos este salmo sem perceber o que é realmente um vale da sombra da morte. Mas ele existe. É quando nós perdemos alguém. É quando nós passamos por uma dor forte. É quando somos rejeitadas, feridas, magoadas. A Sunamita conheceu em primeira mão o que era o vale da sombra da morte. Ela conheceu em primeira mão o que era sentir o peso do vale da sombra da morte. Mas ela decidiu o mesmo que o salmista, eu não vou temer, porque tu, Senhor, estás comigo. Quantos vales da sombra da morte você passou, já passou, vai passar, e você precisa dizer, eu não temerei, porque tu, Senhor, estás comigo. E quando tu estás comigo, Senhor, nada será contra mim. Este vale da sombra da morte não me vai apagar, não me vai confundir, não me vai destruir, porque tu, Senhor, estás comigo. Eu quero dizer-te, Deus está contigo, ainda que tu passes pelo vale da sombra da morte. Esta mulher sunamita decidiu dizer, tudo vai bem, porque o Senhor Todo-Poderoso está comigo. Então eu quero dizer-te, a mulher posicionada, e esse é o 7º segredo, ela decide não temer, mesmo diante da dificuldade. Diga comigo, eu decido não temer. Eu decido não ter medo, mesmo diante da dificuldade. Então, depois de colocar o seu filho no quarto do profeta, a sunamita começa uma viagem, cerca de 24 quilómetros na estrada que subia até ao Monte Carmelo. E pelo caminho, a resposta dela é, tudo vai bem. O filho morto em casa, mas ela negou-se a enterrar o seu sonho. Então eu quero dizer-te outra coisa, mulher. Esta atitude da sunamita ensina-nos uma coisa: cuidado com a exposição exagerada da nossa vida.
A sunamita tinha um alto controle emocional. Ela tinha domínio próprio. Ela teve sabedoria e inteligência espiritual. Qualquer uma de nós, eu falo por mim, entraria em pânico. Eu gritava, não? Mas esta mulher, ela tinha inteligência espiritual, ela tinha domínio próprio, ela teve sabedoria, ela era uma mulher posicionada por Deus. Que ela, diante da circunstância, diante do vale da sombra da morte, ela não expõe a sua vida de forma exagerada, sabe? As mulheres tipicamente gostam de falar. Isso. Diga assim a alguém que está ao seu lado: é verdade. As mulheres gostam de falar. Está provado, não é? Eu não sei muito bem os números, mas sei que quando os homens dizem umas dezenas, nós dizemos umas milhares. No mesmo assunto. Eu gosto de ver aqueles vídeos que mostram que quando o homem diz está tudo bem, ela diz sim, está tudo bem, à espera que comece. Para ele está mesmo tudo bem, mas para nós ainda falta dizer umas quantas coisas. É assim ou não é? Diga comigo, a mulher gosta de falar. Mas eu vou-lhe contar um segredo, é o 8º, estou quase a terminar. A mulher posicionada sabe o que falar e com quem falar. Diga comigo, uma mulher posicionada, que sou eu, sei o que falo e com quem falo. A sunamita não expôs o seu coração, a sua situação a toda a gente. Ela esperou até encontrar o profeta e diante dele, aí sim, derramou o seu coração. A mulher posicionada sabe que só alcança a sua vitória quando derrama o seu coração diante da pessoa certa, diante de Deus. E a mulher também reconhece outra coisa. Ela não quer mais nada a não ser a presença de Deus. Porque ela vai ter com Eliseu, e apesar de Eliseu enviar Geazi, ela diz, eu não saio daqui enquanto tu não vieres comigo. Ela sabe o que é a presença de Deus. Ela reconhece a presença de Deus. Então a mulher, ela reconhece que ela não quer mais nada, ela quer a presença, ela insiste com Eliseu para que ele venha. E quando Eliseu chega à casa da sunamita, vê o filho dela deitado na sua cama. E nós vamos ler essa parte e diz assim, versículo 30, disse porém a mãe do menino, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a acompanhou. Geazi passou na frente deles e colocou o cajado sobre o rosto do menino, mas não houve nele voz nem reação. Pelo que voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe disse, o menino não despertou. Chegando Eliseu àquela casa, viu que o menino estava morto sobre a sua cama. Entrou e, fechando a porta sobre eles, orou ao Senhor. Então subiu na cama, deitou-se sobre o menino e, colocando a boca sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos dele e as mãos sobre as mãos dele, debruçou-se sobre ele e a carne do menino aqueceu. Depois desceu, andou pelo quarto de uma parte para a outra, tornou a subir e debruçou-se sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Já nem dizem amém, porque estão à espera da minha explicação, não é? Eu sabia. Deus ressuscita o filho da sunamita através da transmissão de calor para o seu corpo. Sabe, o que nos dá a vida é o calor da presença de Deus. É a presença constante, é a chama que arde nos nossos corações, é o amor incessante pela sua presença. Eu quero dizer, há muitas mulheres que estão vivas por fora, mas por dentro elas estão apagadas. Pela dor, pelo sofrimento, pela angústia, pela depressão. Há mulheres que são vítimas de abusos e que apagam a luz dentro delas. Mas a presença de Deus dentro de nós é que nos dá a força para viver. A presença de Deus é que vai dar vida ao nosso corpo. A presença de Deus é que dá vida à nossa alma. Aquele homem, Eliseu, ele é usado por Deus para ressuscitar aquele sonho. Sabe, 9º segredo e penúltimo segredo.
A mulher posicionada sabe que os seus sonhos, a sua vida, a sua família ressuscita quando estão imersos na presença de Deus. Eu quero dizer nesta tarde, se os seus filhos estão longe de Deus, se o seu casamento não está tão bem como você gostaria, se projetos ainda não se cumpriram, se sonhos não se realizaram ainda, eu quero dizer, não há outro lugar onde você pode colocar isso a não ser na presença de Deus. Você pode fechar os seus olhos nesta tarde e clamar pela presença de Deus. Você pode nesta tarde dizer, eu necessito da presença de Deus. Necessitamos de Ti, Deus. Tu és aquele que ressuscita sonhos, que traz vida e que desbloqueia toda a expectativa que estava encerrada nos nossos corações. Escute-me. Deus ressuscita sonhos, cura feridas, liberta a sua vida das amarguras e dos traumas. A Sunamita era uma mulher que tinha bloqueado a sua esperança, mas ela recebeu o seu sonho. Ela depois quase perdeu o que tinha sonhado, mas a sua determinação ressuscitou o seu sonho. Eu quero dizer-te, mulher, não é o tempo de te renderes. Escuta, olha para mim. Não é o tempo de te renderes. É o tempo de te posicionares para receberes tudo o que Deus já determinou para a tua vida. É tempo de tomares posição nesta terra. É tempo que Deus levanta mulheres empoderadas, posicionadas, que sabem quem são, que conhecem o lugar da presença de Deus para cumprir aquilo que Deus já determinou para a tua casa, para a tua família, para a tua vida. Os teus sonhos ressuscitam. Tudo o que estava bloqueado nesta tarde em teu coração, todo o trauma, todo o medo que tinha bloqueado o teu coração para não teres mais expectativa, hoje desbloqueia-se em nome de Jesus Cristo. Hoje a presença de Deus esta tarde pode fazer isso por ti. E por fim, mesmo terminando, o versículo 35 diz assim: depois desceu, andou pelo quarto de uma parte para a outra, tornou a subir e se debruçou sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eu não vou esconder, irmãos, irmãs, que esta coisa do espirro, eu fui procurar porque é que aquele menino espirrou. Vocês querem saber porque é que o menino espirrou? Talvez vocês já saibam. Há várias explicações a vários níveis, mas eu vou deixar-vos aqui a explicação médica do espirro. Quando a influência nervosa começou a atuar no sistema muscular, antes que a circulação pudesse ser restaurada em toda a parte, músculos específicos, se não todo o corpo, teriam fortes contrações e tremores. E a esternudação, ou espirro, seria uma consequência natural. Particularmente porque obstruções devem ter ocorrido na cabeça e em seus vasos devido ao distúrbio do qual a criança morreu. A maioria das pessoas, assim como filósofos e médicos, observou como os espirros são benéficos para a remoção de obstruções na cabeça. Então espirrar alivia distúrbios da cabeça. Eu achei interessante, irmão, sabes porquê? Porque diz que o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu não esperou que aquela criança se levantasse, não lhe disse: então, estás-me a ouvir? Quantos dedos tenho aqui? 2, 3, estás bem dos braços, das pernas? Espirro foi sinal de vida. Diz a Bíblia assim: ele espirrou 7 vezes, o menino abriu os olhos e depois diz no versículo 36, Eliseu chamou Geazi e disse: chama a Sunamita. Ele a chamou. Quando ela se apresentou diante dele, disse: pega o teu filho. Sabe, às vezes nós estamos à espera de algo assim, bum, espera, não sei se é, se não é. Ao primeiro, 7 espirros, total, achim, 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 à vida, vamos, ressuscitou, é para vir, anda, chama essa mulher, ressuscitou o teu filho, anda buscá-lo, vem buscar o teu milagre. Sabe o que é que isso significa? Você e eu temos que ser gratos pelas pequenas coisas que Deus dá à sua vida.
temos que ser gratos a Deus pelas pequenas coisas. Às vezes nós mulheres, principalmente nós mulheres, desconfiadas. Parece que Deus está a agir, mas ainda não sei. Ainda vou ver. Ele já está a dar os primeiros passos para Jesus. Mas calma, tem muito que mudar. Dê graça pelo espirro. Dê graças a Deus pelo primeiro espirro, pelo segundo, pelo quarto, pelo terceiro, pelo quarto, pelo quinto, pelo sexto, pelo sétimo. Total, ao sétimo espirro, o número 7 significa a perfeição de Deus. Eliseu viu 7 espirros e pensou: está feito. Está vivo, chamem a mulher. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, inclinou-se à terra e pegou o seu filho e saiu. Como? Vivo. Deus é o que ressuscita os sonhos. Deus, eu quero dizer, há tanta história, há tanta beleza nesta história da sunamita. Espirro foi sinal de vida. Eliseu não estava à espera que o menino se levantasse, começasse a falar, dissesse os números todos, de 1 a 10, de 10 a 20, para ver se estava mesmo ou não. Ele aceitou que aquele espirro era vida. Eliseu não esperou para mais nada. E às vezes nós estamos à espera de grandes milagres. Temos que ver com os nossos olhos muitas coisas para acontecerem. Para crermos temos que ver bem, mas precisamos de confiar no pequeno espirro. No primeiro indício, na primeira prova, nós temos que deixar de lado a incredulidade e começar a dar graças nas pequenas coisas. Não despreze as pequenas coisas. Não despreze as pequenas bênçãos de Deus. Não despreze as intervenções de Deus. E por último segredo, a mulher posicionada é grata. Você pode ser grata hoje. A mulher posicionada é grata pelos espirros. Sabe, eu ouvi o testemunho de uma mulher que ela perdeu a sua primeira filha. Ela conta a sua história e ela tem um grande testemunho em relação a essa primeira filha que ela perdeu. Hoje ela é mãe de 3 filhas, mas ela perdeu a sua primeira. Eu estava a ouvir uma mensagem dela e ela dizia: eu sempre tive dificuldade em que as minhas filhas deixassem a fralda durante a noite. Para mim foi muito difícil desfraldá-las. Porquê? Porque sempre que elas faziam, durante a noite, faziam xixi, eu não era capaz de lhes dizer: não pode ser assim, não podes fazer, tens que ir à casa de banho. Sabe porquê? Porque ela dizia, quando a minha primeira filha estava no hospital, eu pedia a Deus para ela fazer xixi. Eu pedia a Deus, por favor, Deus, uma pinguinha. Porque todos os dias eles pesavam a fralda para saber se os rins dela estavam a funcionar ou não. E ela dizia: por favor, uma pinguinha. E ela diz: para mim estas 3 filhas foi difícil desfraldar, porque eu só podia dar graças a Deus pelo xixi. Você entende? Começa a dar graças pelas pequenas coisas. Não espera por perder para depois dar graças pelo que perdeu. Porque muitos de nós, só quando perdemos é que damos graças. Mas esta mulher posicionada, ela é grata pelas pequenas coisas, pelos pequenos milagres. Você não conseguia fazer isto, mas já consegue fazer. Dê graças. Ainda não está completo. Dê graças. Dê graças pelo pequeno espirro. Dê graças pelo que Deus está a fazer. Mas ainda não é completo. Dê graças. Porque essa pequena coisa já é sinal de vida. Já é sinal de ressurreição. Já é sinal que Deus está a operar na tua vida. Já é sinal que Deus está ali. Dá graças pelas pequenas coisas. Dá graças, graças, graças. Dê uma salva de palmas bem forte a Jesus nesta tarde. Sabe, a mulher posicionada sabe que as pequenas coisas são sinal das grandes coisas que Deus está a fazer. Você lembra-se daquele homem também, Elias? Só para terminarmos, podem subir o grupo. Elias, o antecessor de Eliseu. Não chovia naquela terra. E diz que ele orava e pedia ao seu servo: vai lá ver. E ele dizia: ainda nada, não está a chover. Então ele diz que ele, por 7 vezes,
o número perfeito de Deus. Ele foi e foi e foi ver. E diz que à 7ª vez ele dizia: vejo uma pequena nuvem. Então Elias disse: ok, vai chover. Eu não sei se hoje posso falar ao seu coração, mas eu quero dizer-lhe: comece a dar graças pelas pequenas coisas. Deixe agora tudo aí no seu lugar, que você possa. Baixe a sua cabeça diante de Deus. Eu quero terminar esta mensagem, primeiramente levando-a a que você possa desejar a presença de Deus. Você possa olhar para este quarto e pensar se você tem recebido a visita ou se Deus habita em si. Que relação você tem com Deus? De visita em visita? Ou Deus habita em si? Nós necessitamos da presença de Deus. E você hoje pode clamar por essa presença. Você pode pedir: Deus, eu reconheço que eu necessito da tua presença. Também quero lembrá-la que nós não podemos estar sentadas em qualquer lugar. É tempo de escolhermos a nossa cadeira. É tempo de pararmos de ser aquelas mulheres murmuradoras, contenciosas, problemáticas, mas sermos mulheres que levantam outras mulheres. Mulheres que amam, mulheres que se entregam, mulheres que estão para levantar e não para destruir. Eu quero dizer-lhe: é tempo de sabermos em que cadeira estamos sentados, porque Deus não está em todo lugar. Sim, nós necessitamos de buscar Sua presença. Nós necessitamos de atrair a Sua presença à nossa vida. Não podemos só pensar: Deus está em tudo o que eu faço. Não, Deus está em tudo o que você faz quando você faz debaixo da presença de Deus. Quando você faz os seus planos, os seus sonhos, os seus projetos na mesa da presença de Deus, é uma coisa. Mas quando você faz diante da sua cabeça, com as suas próprias ideias, então não espere que Deus esteja lá. Até lhe vou dizer mais. Se para você ter o que tem, precisa de estragar o que os outros têm, isso não é de Deus. Se para você ter o casamento bom, precisa de estragar o casamento dos outros, isso não é de Deus. Se você precisa de pisar nos outros para chegar ao lugar onde você está, isso não é de Deus. A mulher posicionada é aquela mulher que percebe onde tem que estar sentada. E também quero falar aqui hoje às mulheres que têm uma esperança retardada. Como eu vos disse, em Provérbios 13:12 diz: a esperança retardada faz o coração ficar doente. Ou seja, quando estamos muito tempo à espera de algo que não sucede, o nosso coração fica doente. Mas eu não lhe disse a última parte do versículo. Diz que o sonho realizado é a árvore de vida. Há sonhos que Deus quer realizar. E é tempo de te posicionares. É tempo de te continuares a crer. Não é tempo de desistires. Há mulheres que têm as suas expectativas bloqueadas, mas eu quero dizer-te diante de Deus nesta tarde, essas expectativas, elas desbloqueiam-se no nome de Jesus. Não há espaço para medo, não há espaço para traumas, não há espaço para falta de esperança quando estamos na presença de Deus, porque a presença de Deus nos enche em tudo. Eu quero dizer-te que Deus, Ele quer ressuscitar os teus sonhos, reconstruir a tua vida. Tu simplesmente necessitas de desejar isso de todo o teu coração.